offer my humble, respectful Dandavad Pranam, lotus feet of Nitya Pravishta Om Vishnupad, Ashtodhara Satasya Srimad Bhakti Vedanta Swami Maharaj, Srila Bhagavan Goswami Maharaj, Srila Bhakti Siddhartha Goswami Maharaj, Srila Bhakti Paramad Puri Goswami Maharaj, and all senior devotees and all Vaishnavas and present all of my respectful guests. Primeiramente, gostaria de prestar minhas mais humildes e respeitosas reverências aos pés de lótus dos meus mestres espirituais. Nitya Pravistam Vishnupada Stotarashatra, chamado Bhaktivedanta Slavamana Goswami Maharaj. Nitya Pravistam Vishnupada Bhaktivedanta Shilanarayan Goswami Maharaj. Ao mesmo tempo, gostaria de prestar minhas mais humildes e respeitosas reverências aos pés de lótus de Nitya Pravistam Vishnupada Stotarashatra, Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, a Srila Gaura Govinda Goswami Maharaj, a Srila Bhakti Rakshidhara Goswami Maharaj, a Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, a todos os devotos sêniores, Vaishnavas e Vaishnavis, e a todos os meus convidados, muito respeitáveis, presentes aqui hoje. So, today, very super excellent, auspicious day, Ekadashi Tithi. Ekadashi Tithi Bhakti Janani Jatane Palana Kari, Krishna Vasati Vasati Boli, Parama Adare Boli. Bhaktivinoda Thakur sang this song. Ekadashi Tithi Bhakti Janani. Ekadashi Tithi, that is called the mother of Suddha Bhakti. Então hoje é um dia muito sagrado, muito super excelente, auspicioso. Hoje é o dia de Ekadasi, Ekadasi Tithi Bhakti Janani. Srila Bhaktivinoda Thakur diz que Ekadasi Tithi é a mãe da devoção. That means if you observe Ekadashi Tithi, then Suddha Bhakti will manifest in your heart. Significa que se você observar Ekadasi Tithi, Shuddha Bhakti, a devoção pura, vai se manifestar no seu coração. And simultaneously, we also discuss the life history of our Guru Vargas, and especially Srila Gurudev, Srila Narayan Goswami Maharaj and Srila Bhavan Goswami Maharaj's life history and their contribution. Simultaneamente, a gente também tem falado sobre a contribuição, sobre a história da vida dos nossos Gurudevas, Srila Bhaktivedanta Vamana Goswami Maharaj e Nitya Pravista Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. And 6-7 days we also discuss Gurudev life history, especially remembering his sadhana and bhajan, and though he is eternal associate of Srimati Radhika, but he performed sadhana or bhajan as like an ordinary sadhak. Então a gente também tem falado sobre a vida, né, sobre de Srila Gurudev e também sobre como ele fazia seu sadhana e bhajana. Apesar de ele ser um Nityasiddha Parikara, um associado eterno do casal Divino Radha e Krishna, ele faz seus passatempos como um ser humano, como se fosse um ser humano fazendo sadhana. And especially in his Viraha Tithi, Viraha means separation, or Sanskrit Viraha means Vi mane special, Vishesh. Raha means Milan, meeting. That means in his separation day, disappearance day, we have to remember his many sweet pastimes, and especially how did he bhajan and sadhana and develop his sadhana bhajan, inspire to others. Então a gente também falou sobre Viraha, né? Que é esse, a gente está celebrando esse festival da separação, né? Vi significa especial, Iraha encontro. Na verdade é um encontro especial que nessa data de desaparecimento a gente se lembra então dos passatempos dele, das atividades que ele fez em sua vida, da sua contribuição, como que ele desenvolveu, né, fazendo passatempo, como ele desenvolveu o seu sadhana e bhajana, como ele ajudou todos os seres vivos. If you not associate with Guru, so how possible know about him? How did he left his house? How did he associate sadhu? How did he get association of Guru? Mas se você também não se associou com o Guru, não ouviu do Guru, não esteve com o Guru, como você vai saber a história dele, né? Como que ele mesmo deixou o seu lar para estar na companhia dos santos, do Guru, como que ele fez a bhajana e sadhana, como que ele também se associou, esteve com o próprio Guru. Only reading Shastra you cannot understand. You have to direct associate with Guru or Sadhu and listen Harikatha, Sabda Brahma, then realization will come. Não adianta só ler nos livros tudo isso, você tem que diretamente
estar com o Guru, estar com o sadhu, ouvir deles diretamente, na associação deles. Você tem que ouvir diretamente, senão não tem como você alcançar essa realmente realização, esse sentimento, essa autorrealização de tudo que é dito. Srila Gurudev Narayana Goswami himself told how I left my house and give up my job, all my name, fame, reputation, and completely surrender lotus feet of my Gurudev, Srila Bhakti Pragyan Kesava Goswami Maharaj. Srila Gurudeva, Srila Narayana Goswami Maharaj contou como que ele deixou o seu lar, deixou sua família, veio e se abrigou aos pés de lótus de Srila Nityananda Prabhu Swami Vishnupada Srila Bhakti Pragyan Kesava Goswami Maharaj, que é o guru dele, e também como ele ofereceu toda a fama, a honra, o prestígio que ele tinha aos pés de lótus do seu guru. And Srila Gurudev himself told, yeah, I was born in Bihar and high class Brahman family. Gurudeva disse, ele mesmo contou, né? Ele falou assim, eu nasci em Bihar, tinha nascido em Bihar, uma família de brahmanas muito elevada. And I also got very nice job, there's a police superintendent officer. E eu tinha um ótimo emprego, né, no departamento de polícia, eu era o delegado superintendente. The Gurudev told, and my village name was, what is called? Tiwaripuर. E o nome da minha vila, Gurudeva disse, Srila Narayana Goswami Maharaj, o nome da minha vila era Tiwaripuр. Tiwaripuр means, that is called Trivedi Brahmanas. That Bihar language they call Tiwari. Tiwari, na verdade, na língua de Bihar, significa os Brahmanas Trivedi, Trivedi Brahmanas. Understand? Mathura, they call Trivedi Brahman, Trivedi Brahmanas. Understand? So in the same way, Gurudev, he was born in high class, Trivedi Brahman family, they are Tiwaripuр. And all the people, they also, most of them, they are called also Brahmanas. And according to their custom, they always chant Ram Nam. Jai Shri Ram, Jai Shri Ram, Ram Ram Ram, Sita Ram, Sita Ram, Sita Ram. Em Mathura também há esses brahmanas, né? Esses brahmanas Dvivedi e Trivedi são os brahmanas que Chaturvedi. Chaturvedi são os brahmanas que conhecem esses Vedas específicos, né? Os 3 Vedas, 2 Vedas, 4 Vedas. Mas e aí, então, em Tiwaripuр, que é essa vila onde Gurudeva nasceu, lá tinha esses brahmanas Trivedi brahmanas que conheciam os 3 Vedas. Na verdade, a vila inteira era praticamente formada por brahmanas. Tinha muitos brahmanas naquela vila. Inclusive, eles tinham esse hábito muito de adorar o Senhor Rama. Por isso que eles sempre cantavam Jai Shri Ram, Jai Ram, Jai Ram, Jai Sitaram. Jai Sitaram. So Gurudev, he told, every day I chanted and 64 rounds holy names. Então Gurudeva disse, todo dia eu cantava 64 voltas dos santos nomes. And one day in my office, his higher authorities, they came and also inspection my office. Então, um dia, né, na delegacia dele, ia haver uma inspeção feita pelos oficiais superiores do departamento de polícia. That time British government ruled India very strict. But that time one piece of paper, what is called, disappear. Mas naquela época, era a época do governo britânico na Índia. E era um governo assim muito rígido, muito forte, assim, né? E aí, o que acontece? Lá no departamento de polícia dele, havia desaparecido um papel, um ofício muito importante. Gurudev told, if you not show that the paper, all the officer of this in his department will be suspended and they give heavy punishment also. E Gurudev contou, né, que já porque aquele ofício havia desaparecido, se o ofício não aparecesse, todos os oficiais daquele departamento de polícia seriam suspensos e seriam muito punidos. For this regard, all his officers, they are searching where is the paper. All they look and open one by one file, but they could not find out. E aí então eles ficaram todos lá na polícia, estavam procurando esse ofício perdido, abrindo todas as pastas, todas as gavetas, mas não encontravam. 3 times, 4 times, same file, opening. Where is that paper? Então eles abriam e reabriam 3, 4 vezes todas as pastas, todas as gavetas, em busca do ofício perdido. Then Gurudev just chanted holy names. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Then Gurudev opened the file, then automatically
that paper came out. E aí Gurudeva simplesmente cantou os santos nomes, Hare Krishna, e aí quando ele abriu aquela pasta, o ofício perdido estava ali. Then Gurudev told, I saw that the paper. Then all they become surprised. Well, we also search same file 2 times, 3 times, even 10 times. But how do you get? Gurudev told, yeah, how is the powerful holy names? Aí todos os meus colegas ficaram muito surpresos. Como que você achou esse ofício? Estava dentro dessa pasta? Mas a gente já tinha olhado essa pasta 2, 3, 4, 10 vezes a gente já tinha olhado. Como é possível? Aí Gurudeva disse, esse é o poder dos santos nomes. Nama Chintamani Krishna Chaitanya Rasavigra Purna Suddha Nitya Mukta Avinnatvat Nama Nama. There are no difference holy names and Sri Hari himself. Porque não há diferença entre Deus e os seus santos nomes. And holy names fulfill all your desires. Gurudev, I test. When I chant holy names and touch that the file, automatically that paper came out. E os santos nomes vão satisfazer todos os seus desejos. E Gurudeva disse, realmente eu vi isso na prática, né? Eu estava precisando de uma coisa, toquei com a mão naquela pasta e cantei os santos nomes Hare Krishna e o ofício perdido apareceu na hora. Nam Mahatma, Gurudev told, you have to faith holy names and chant holy names. Então essas são as glórias dos santos nomes. Devemos ter muita fé nos santos nomes e cantar os santos nomes. Then Gurudev is thinking, just I chant holy names, a holy name fulfill my this material desires. This is not in spiritual things. E aí Gurudeva pensou assim, eu cantei os santos nomes e os santos nomes, né, resolveram o meu problema material, deram o que eu queria, mas isso é material, nada espiritual. And if I chant holy names, pray to Krishna, then Krishna, he will give what things to me? E se eu cantar os santos nomes orando a Krishna, então imagina o que Krishna não vai me dar. What thing Krishna will give? O que ele vai me dar? Radha Darshan. Radha Darshan, você é uma serva de Srimati Radhika. If you chant holy names, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And pray to Hey Krishna, you give me, what do you want? Radha Darshan. How will become the meditation Srimati Radhika? Krishna will give. Se você cantar para Krishna, né, cantar os santos nomes e orar para Krishna, vai orar o quê? O que você quer de Krishna? Né? Então você ora por Radha Darshan, por ser uma serva de Srimati Radhika. Krishna vai te dar, vai conceder o seu desejo. So Gurudev is thinking, why I am perform this, why I am do this job? E aí Gurudeva pensou, mas qual o propósito de eu trabalhar? How much money I am getting from this salary, from this job? Quanto dinheiro que eu ganho no meu salário, nesse trabalho aqui? Which is Radha Darshan or money? O que é melhor, né? O que é mais elevado? Obter Radha Darshan, ser uma serva de Srimati Radhika ou ganhar dinheiro? And even you not compare with karma gyan, fruit of karma gyan, yoga, tapasya. Não dá nem mesmo para ser comparado com frutos de karma, jnana, yoga, nem tapasya. Srimad Shastra also explained this way. When Parikshit Maharaj listened Hari Katha from the lotus lips of Sukadeva Goswami Pad, then Parikshit Maharaj departed from this material world, attained to Golok Vrindavan and become the maid servant of Srimati Radhika, Radha Sakhi. As escrituras explicam que quando Parikshit Maharaj ouviu Harikatha de Shukadeva Goswami Pada, ele se libertou deste mundo material e foi para o mundo espiritual, virar uma Sakhi de Srimati Radhika, em Goloka Vrindavan. Then everybody noticed, all the liberated persons, Brahma, Shiva, Narada, all they noticed how Parikshit Maharaj liberated and departed from this material, attained to Golok Vrindavan. E aí todas aquelas grandes personalidades como Brahma, Shiva, Narada viram essa cena de Parikshit Maharaj se libertar do mundo material e alcançar Goloka Vrindavan. Then Brahmaji, he brought one balance. E aí Brahmaji foi e trouxe tipo uma balança daquelas antigas assim. And he put all Shastra one side, or another side he put Srimad Bhagavatam. Aí o senhor Brahma, de um lado da balança, ele botou todas as escrituras, todos os shastras, e do outro lado, apenas o Srimad Bhagavatam. Understand? One side, Brahmaji put balance two sides. One side, he put all the others, karma, gyan, yoga, tapasya,
Katha or the thing. At one side, just he put Srimad Bhagavatam. Então, veja só, o Senhor Brahma, aquelas balanças com dois lados, né? De um lado ele botou o fruto de todos os desculpa, de todos os shastras, né? Veda, Purana, Upanishad, e do outro lado apenas o Srimad Bhagavatam. And then this side balance, this side where Ved Purana, what is called Srimad Bhagavatam, that's very heavy going down. E o lado onde estava o Srimad Bhagavatam, da balança, estava muito pesado, estava pendendo assim para baixo. And then Brahmaji declared, one who listens Bhagavat Kathamritam, and very easy to attain to Golok Vrindavan and to become the maid servant of Srimati Radhika Radha Dasram. Mas o Senhor Brahma declarou, ele anunciou o seguinte: quem ouve o Srimad Bhagavatam facilmente consegue se libertar do mundo material, ir para Goloka Vrindavana e tornar-se uma serva de Srimati Radhika Radha Dasyam. So I am saying, because Gurudev is thinking, how is powerful holy names and Hari Katha. Então, eu estou falando isso porque Gurudeva estava pensando nisso, de como que é poderoso os santos nomes do Harikatha. Then Gurudev is thinking, but without taking shelter, lotus feet of Guru, how can I attain to Radha Dasam? Mas Gurudeva estava pensando, sem eu me abrigar nos pés de lótus do Guru, como que eu posso realmente alcançar Radha Dasyam, ser uma serva de Radha? Without taking shelter, lotus feet of Guru, any method, you cannot attain Radha Dasam. Sem se abrigar nos pés de lótus de Guru, não dá para você alcançar Radha Dasyam de jeito nenhum. So Gurudev was thinking, Gurudev told, I am thinking, what to do now? Então Gurudeva disse que ele estava pensando nesse momento o que fazer. Then Krishna arranged everything. And then in his village, Bhaktivedanta Prabhupada's disciple, his name Narottamananda Brahmachari, and with his team came in that place, and they also preached and Hari Katha, Srimad Bhagavat Kathamrita. Então Gurudeva estava pensando sobre o que fazer, e aí o que aconteceu? Krishna arranjou também que nesse momento Narottamananda Brahmachari, que era um Brahmachari que estava pregando com um grupo de Brahmacharis, eles vieram ali na vila de Gurudeva para falar Harikatha. Then Gurudev told, I also came in their Harikatha and listen Harikatha. E aí Gurudeva disse que eu participei do Harikatha deles e ouvi Harikatha deles. Just one slok I remember, Gurudev told. Gurudeva disse, eu me lembro apenas de um verso que eles citaram. What slok? Labdha sudullamidam bahu sambhavante manusyam arthadam anityam apyadhira turnam jatirna pated unumittung javad nishasaya visakhalu sarvata sat. Visakhalu sarvata sat. That means all kinds of material sense gratifications, facility, you will get according your previous fruitive of action karma. Então esse verso significa que na verdade todos os tipos de facilidades materiais, de bens materiais, a gente vai obter como resultado das nossas ações feitas em vidas passadas, nosso karma. Eating, sleeping, defending and meeting, the four things are common, automatically get also. Comer, dormir, se acasalar, se defender, em todas as vidas a gente obtém isso. Just you don't know, this is also unknown for you, but everything is reserved for you. E a gente vai obter automaticamente. Você não sabe que essas coisas já estão vindo para você, mas já está tudo que você vai obter já está reservado para você. Krishna Balaram, put your hand, head, thinking. Krishna Balaram Prabhu está com a mão na cabeça, ele está pensando. This is true. Just you don't know, but everything is reserved for you. Isso é verdade, vocês não sabem, mas já está tudo reservado para vocês. Because according to the previous fruitive of action, karma, this is reserved for you. Porque, de acordo com o fruto das suas ações passadas, essas reações estão vindo, então já estão reservadas para vocês, elas estão vindo. And your wife, how many years will stay with you, everything is also has written. Até mesmo assim, por quantos anos a sua mulher vai ficar com você? Isso também já está escrito. And today 2 years or 100 years, that everything written. Vão ser 2 dias, 2 anos, 100 anos você vai ficar com ela? Também está escrito. Understand? Entendeu? You don't know, just you don't know. Então você só não sabe. Because the karma automatically what? And fruitive of karma running, chasing behind you also. Porque essas reações das suas ações passadas, o seu karma, eles estão correndo. Essas reações estão vindo correndo para você, para te dar o fruto. Chaitanya Bhagavad Vrindavan Das Thakur excelled this, and Lord Chaitanya Mahaprabhu also told, Laksha bhaksha drabya jadi rahe grihe
कृष्ण इच्छा बिना नहीं भोग करिते. In your house full of wealth, money, many things also. But without Krishna desires, you cannot enjoy nothing. O Chaitanya Bhagavata diz, na verdade, o Senhor Chaitanya Mahaprabhu explicou que mesmo que você tenha muito dinheiro, de tudo, do bom e do melhor na sua casa, se não for desejo do Senhor Supremo, mesmo assim você não vai poder aproveitar de tudo isso que você tem. So now coming this, everything reserved for you. Então, voltando, né? Tudo já está reservado para vocês. But Krishna Bhakti, this is very, very rare. Agora, Krishna Bhakti, né, devoção por Krishna, isso é algo muito raro. You understand? Sakal janme sabe mata pita pai, Krishna Guru nahi mile bhajo hiyai. Sakal janme sabe mata pita pai. Every life you get parents, and everything you will get. Wealth, money, wife, children you get, because according to your karma you will get. Em toda vida que você nasce, você tem um pai, tem uma mãe, dinheiro, família, filhos, mulher, marido. Por quê? Porque essas coisas vêm de acordo com o seu karma. Então, em toda vida você já obtém isso. But Krishna Bhakti or Guru, this is very, very rare. Mas poder alcançar Krishna Bhakti, a devoção por Krishna, ou um Guru, então, isso é muito raro. This is true. You have so many experience and not need to speak too much. You know everything. É verdade não, vocês têm muita experiência, né? Não preciso nem explicar muito. This is true. Não é mesmo? You don't know. Não sabe? Again tell, how many years your husband with you? How many years your wife with you? Everything also written. Just you don't know. Tá tudo escrito, mas você não sabe quanto tempo seu marido vai ficar com você, por quanto tempo a sua esposa vai ficar com você, tá tudo escrito. Só você que não sabe. Wealth, money, everything is what? According to your fruit of action coming and going. This is the nature. Dinheiro, riqueza, tudo isso vem para sua vida de acordo com a reação das suas atividades passadas, é natural. For this regard, Vishakholu Sarvata Sat. Vishakholu means all these material things, certainly you will get according to your previous karma. Get this. Então esse verso de Vishakholu significa que todas essas coisas, desfrutos materiais, essas coisas materiais, você com certeza vai obter em toda a vida. Porque tem a ver com o resultado das suas ações passadas. But Krishna Bhakti, this is very rare. Mas a devoção por Krishna, Krishna Bhakti, é algo extremamente raro. Because Krishna not easy to give you Krishna Bhakti. Tem outra coisa, na verdade, Krishna, Deus, ele não vai querer te dar Krishna Bhakti, a devoção por ele, de forma muito fácil. Bhakti mukti diya tare prem dhan rakhen lukaiya. Krishna is very tricky. First you give you bhakti and all the material sense gratification. And take this. If you don't know, then mukti, take the liberation. But Krishna prem dhan, not so easy to hide. But when you will think, no, I want only Krishna bhakti, then Krishna will give. Otherwise not. Krishna é muito esperto, então primeiro ele vai fazer o quê? Primeiro ele vai querer te enganar com outras coisas, por exemplo com Bhakti, que é prazer dos sentidos materiais, Mukti, liberação, ele vai te dando. Então, mas ele Bhakti, a devoção para ele esconde. E aí ele só vai te dar Bhakti se você quiser só isso mesmo, pedir e falar, não, só quero Bhakti, não quero mais nada. Se você quiser realmente com convicção, aí sim ele te dá Bhakti. So Bhakti is called Sudurlabha, Sudurlabha, very, very rare. Sasra sadhanakai, Hari Bhakti Najayate. Por isso que a Bhakti, a devoção por Deus, é algo chamado de Sudurlabha, ou seja, algo extremamente raro. Jnanata Sulabha Mukti. If you practice knowledge, maybe you will get liberation. But Sahasra Sadhanakai, Hari Bhakti Sudurlabha. And many, many years, if you practice bhajan sadhan, but Hari Bhakti not so easy. Então você pode praticar Jnana e alcançar liberação, né? Adquirir conhecimento e alcançar liberação. Mas Bhakti, mesmo que você pratique Bhakti por milhares e milhares de vidas, alcançar Bhakti, a devoção mesmo por Krishna, alcançar Krishna é muito difícil. And only practicing Bhakti, you will go to Krishna, otherwise not. Bhakti reva nayati, bhakti reva darsayati, bhakti vasa purusa. And Upanishad also, bhakti reva nayati. Bhakti brings towards Krishna. Bhakti reva darsayati. By the performing bhakti, you can take darshan to Lord.
Mas a única forma de Or if you fato, practice bhakti, and Lord will complete your control by you. a única forma de fato para você alcançar Deus é através de Bhakti. Bhakti faz você chegar até o Senhor. Bhakti faz você ver o Senhor. E na verdade, quando você tem essa devoção por Deus, Deus fica totalmente controlado por você. So now come in this way, Gurudev told, when I heard this slokas of Srimad Bhagavatam, je labdha sudurlamidam bahu sambhavante. Manusam arthadam anitya dhira. Turnam jatana prade unumittum javad nishasa visakholu sarvato sat. Someone should recite the verse. Who told? Tulsidas. But have to practice, not to... Because this human life is very, very rare. Durlabham. Labdha sudun, after 8.4 million fishes, Lord mercifully gives us this human body. Então, como o Tulsidas Prabhu citou quando ele falou aqui, ele falou esse verso Labdha Sudurlabham, esse realmente é um verso muito importante. A gente tem que também praticar esse verso, não só saber, mas realmente seguir esse verso, que é a importância desse nascimento humano, né? Depois de 8.400.000 espécies de vida, Deus misericordiosamente nos deu esse corpo humano. So just I coming back very quick. Gurudev told, they did not thinking, I have to give up my job and I have to take shelter at lotus feet of my Gurudev. Então, voltando, né? Gurudeva, ele estava contando, ele falou o seguinte: então, nesse momento eu pensei que eu tinha que abandonar meu trabalho, largar meu trabalho e me render, me entregar aos pés de lótus de Gurudeva. Then Gurudev, and that night he left and also caught one train, Bihar to Navadvip Dham. Então, naquela mesma noite, Srila Narayana Goswami Maharaj Gurudeva, ele deixou sua vila, deixou seu trabalho, pegou um trem de Bihar, na Índia, para Navadvipadham. And he did not tell to his wife or any his family's member. E ele nem sequer avisou para a família dele, para a mulher dele, para ninguém na família que ele estava indo embora. Ele nem falou tchau. Understand? That time is only small, 2 daughters, very small. Ele tinha 2 filhas bem pequenininhas naquele momento, 2 filhinhas. Then Gurudev arrived in Navadvip Dham, railway station, Navadvip Dham, very close to our Devananda Gaudiya Math. E aí Gurudeva chegou em Navadvipadham, na estação de trem, bem pertinho do nosso templo, Devananda Gaudiya Math. Then Param Guru Maharaj, Bhaktivargan Kesava Goswami Maharaj told to Bhaman Goswami Maharaj, you go and bring to him. E aí, simultaneamente, Srila Bhakti Pragyana Kesava Goswami Maharaj avisou para Srila Vamana Goswami Maharaj para que Srila Vamana Goswami Maharaj fosse na estação de trem buscar Srila Narayana Goswami Maharaj. And Srila Gurudev, Srila Bhaman Goswami, he did not know who is Tiwari, who is coming. And just he was standing on the railway station, and many people also running here and they are going there. And that time also night time, that time no electricity. Srila Vamana Goswami Maharaj não sabia quem era aquela pessoa que estava indo buscar na estação de trem, que ele tinha que chamar por Tiwari, não sabia quem era esse Tiwari, e era de noite ainda na estação de trem, naquela época nem tinha luz, e era muita gente saindo do trem, uma multidão passando. Then Gurudev also saw, Bhaman Goswami, my Gurudev he saw, one very tallest person, he came. That time Gurudev just, oh, you are Tiwari? Well, how do you know? Well, Gurudev, Kesava Goswami Maharaj sent me to bring to temple. E aí, meu Gurudeva, Srila Vamana Goswami Maharaj, viu uma pessoa bem alta assim, e aí perguntou, você é o Tiwari Ji? Aí essa pessoa, né, Srila Narayana Goswami Maharaj, falou, ué, como é que você sabia quem sou eu? Como, né? Ah não, meu Gurudeva mandou eu vir aqui buscar você e levar você para o templo. So Gurudev told, when I first met with my Gurudev, then I offered my heart, everything, the lotus feet of my Gurudev. Então, o Srila Gurudeva contou, a primeira vez que eu vi o meu Gurudeva, eu me entreguei completamente, ofereci tudo que eu tinha aos pés dele. Gurudev himself told, all the love and affection of my wife, children, everything offered to Srila Gurudev. Gurudeva disse, todo o amor e carinho que eu tinha pela minha família, pela minha mulher, minhas filhas, eu entreguei aos pés de lótus do meu Gurudeva. That is called Atma Nivedan. And surrender. How to surrender lotus feet of Guru, Gurudev, showing to us. Então, Gurudeva está mostrando pra gente como fazer Atma Nivedana, você se entregar, se render completamente. And Bhakti, Gurudev told, when you completely surrender Guru, then Guru will accept you. Otherwise, how possible?
Gurudeva disse que, na verdade, Gurudeva explicou que o Guru ele vai aceitar você o dia que você se render completamente a ele. Huh? Se entregar completamente. Senão não é possível. So Gurudev told, when I met with my Gurudev and told Gurudev, now I'm giving everything and to your lotus feet. Então, quando eu me encontrei com o Gurudeva me falou, eu falei para Gurudeva, agora eu estou dando tudo aos seus pés de lótus. And that is called mantra swar words. Swa, swaha. Como no mantra que a gente canta, né? Swaha. Swa means Atma. Ha means Arpit, means offering. I am giving my Atma, everything unto your lotus feet. Swa significa sua própria alma, você mesmo. E Ha, você está oferecendo. Arpita. Então, Swaha, eu estou me oferecendo tudo, entregando tudo aos seus pés de lótus. And again I will not return back. E não tem como eu pegar de volta. When you are sitting in fire sacrifice, giving one piece of wood and put some ghee. This wood is what? Personification of your Atma. And Swaha. Big fire. Swaha. And again you cannot take back. Então você está sentado na cerimônia de fogo, aí você pega esse pedaço de madeira com ghee, e aí você entrega isso, você joga esse pedaço de madeira no fogo, e você fala assim, Swaha. Você joga a madeira no fogo com ghee. Você não vai pegar essa madeira que você jogou de volta no fogo, você não vai pegar de volta a madeira. And for this Krishna Das Dikha Kale Sisya Kare Atma Samarpan Sei Kale Krishna Tare Kare Atma Samam Sei Deha Hoy Tar Chidanandamay Aprakita Dehe Shri Krishna Bhajay. Dikha Kale Sisya Kare Atma Samarpan. During the time of Diksha initiation, disciple completely surrendered to Guru, then Krishna, he thinks, he belongs to me. Então, no momento da iniciação, o discípulo se rende completamente ao Guru. E aí, nesse momento, o Guru pensa, ele pertence... Desculpa. Krishna pensa, e aí, então, no momento da iniciação, o discípulo se rende completamente ao Guru, e aí Krishna pensa, esse discípulo pertence a mim. And that time his body will become transcendental, apragita deha. Then he will serve to divine Radha and Krishna. Apragita dehe, Shri Krishna bhaja. E aí o corpo do discípulo nesse momento se torna transcendental, e com esse corpo transcendental, o discípulo vai poder servir ao casal divino. And what things will give to Guru? Que coisa você pode dar para o Guru? Mahaprabhu told. And Edeha samarpinu tomara charane. Chaitanya Mahaprabhu, when he met with Iswar Puripad in Gaya, that Chaitanya Mahaprabhu told to Iswar Puripad, Gurudev, I have nothing, I am giving everything unto lotus feet. Então, como o Senhor Shri Chaitanya Mahaprabhu disse, quando ele encontrou o seu mestre espiritual Ishvara Puripada em Gaya, ele falou assim, Gurudev, eu não tenho nada para te dar, eu te dou tudo que eu tenho, na verdade, meu corpo eu dou para você. And this is called Atma Samarpana. Isso é Atma Samarpana, é totalmente If you not sua alma. complete surrender to Guru, how possible Krishna Bhakti will manifest in your heart? Se você não se rende completamente ao Guru, como é possível que Krishna Bhakti se manifeste no seu coração? Understand? Otherwise you will become which disciple? Boomerang disciple. Senão você vai virar que tipo de discípulo? Bumerangue, né? Taking Diksha, then ran away and never returned back. Maybe after 50 years, Gurudev, do you know my name? Você toma Diksha, vai embora, sai correndo, volta depois de 50 anos, ainda pergunta para Gurudeva, Gurudeva, o senhor lembra do meu nome? Depois de 50 anos. This is not the etiquette also. Surrender to Não é Gurudev. etiqueta apropriada. So now when the Gurudev himself told, when I told to Gurudev, Gurudev, all the love and affection, my wife, children, everything shall I offer to you. Then Srila Param Guru Bhaktivedanta Kesava Goswami embraced to him and cried. Então o Gurudeva contou que quando ele falou para Srila Bhaktivedanta Kesava Goswami Maharaj, Gurudeva, eu estou entregando tudo para o senhor. Todo o amor e afeto que eu tenho com a minha família, minha mulher, meus filhos, eu dou para você. Nesse momento, o Srila Bhaktivedanta, ele se emocionou e ele começou a chorar. Then Gurudev told, abraçou o Srila Narayana Goswami Maharaj. at that time, Vaman Goswami Maharaj, he was very nearest and dearest of my Gurudev, and he cooked for everything. So for this guy, Vaman Goswami Maharaj, he also gave me chance to serve my Gurudev.
E naquela época, quem cuidava de tudo para Srila Bhakti Pragyana Keshav Goswami Maharaj era Srila Vamana Goswami Maharaj. Administrava as coisas dele, cozinhava para ele, etc. Então Srila Vamana Goswami Maharaj me ocupou, disse Srila Narayana Goswami Maharaj, me ocupou no serviço a Srila Bhakti Pragyana Keshav Goswami Maharaj, meu guru dele. And whatever I have need, Vamana Goswami Maharaj, he gave to me. Tudo que eu precisava, Srila Vamana Goswami Maharaj me dava. So at that time, I also served my Gurudev under guidance of Srila Vamana Goswami Maharaj. Então eu servia a Srila Gurudeva, meu Gurudeva, sob a orientação de Srila Vamana Goswami Maharaj. And always we are three, always staying with Gurudev. Vamana Goswami Maharaj, Trivikram Goswami Maharaj, Srila Narayana Goswami Maharaj. We are three, always staying with Gurudev. E naquela época nós éramos três sempre juntos com o Gurudeva. Quem? Éramos Srila Narayana Goswami Maharaj, Srila Vamana Goswami Maharaj, Srila Trivikram Goswami Maharaj, sempre juntos com o Gurudeva. You listen Gurudev this lecture, how Gurudev himself told this katha. I am not saying anything from my mind. Eu não estou falando nada assim da minha própria mente. Vocês podem ouvir, tem a aula de Gurudeva que ele conta tudo isso que eu estou contando aqui agora. Even Gurudev, Srila Bhaktivedanta Goswami Maharaj used to go preaching. Midnapur here, Chabisana here and there. Always we are three followed his footsteps. E sempre quando o Srila Gurudeva, Srila Bhakti Pragyana Keshav Goswami, ele ia pregar, às vezes em Midnapur e outros locais, a gente sempre, nós três, né, íamos sempre com ele. And helped my Gurudev to preaching also. E a gente também ajudava o Gurudeva na pregação dele. Even Gurudev told, and when you are going to many pilgrimage places, and as like Dwarka or Jagannath Puri, and many places, and that time we also travel with Gurudev and help the people. E quando a gente viajava com o Gurudeva para fazer alguma peregrinação, como em Dwarka, em Jagannath Puri, a gente sempre também ia com o Gurudeva e ajudava, né, a cuidar das pessoas que iam junto. And one day Gurudev told very nice katha also. Maybe you know some also, you know many times Gurudev told us this katha. Dia Gurudeva contou uma história muito legal, que acho que vários de vocês conhecem, muita gente conhece essa história. Once in Bengal, Bhaktivedanta Keshav Goswami Maharaj, he gave Harikatha. After his Harikatha, that time they also, what is called? Slide project. Showing to the people, then people very, as like Prahlad Charitra, the character Prahlad Maharaj, Dhruva Maharaj, slide project. And giving Harikatha and showing this. Then one slide is going on this way. Então dia, Srila Bhakti Pragyana Keshav Goswami Maharaj estava pregando na Bengala e tinha o costume seguinte, depois das palestras de Srila Keshav Goswami Maharaj, eles também projetavam uns slides, umas imagens assim, botavam slides no retroprojetor para as pessoas verem. Então durante o Harikatha eles contavam a história de Prahlada, de Dhruva Maharaj, e botavam assim os slides para irem passando para as pessoas verem aquelas imagens referentes ao Harikatha. But one night, Srila Narayana Goswami Maharaj, his duty is what? So what is called? Carry the project. To carry the project machine and also sliding give. But he forgot, and another village he did not bring. E aí o que acontece? O seva de Srila Narayana Goswami Maharaj era exatamente carregar o retroprojetor e armar ali a projeção dos slides na hora do Harikatha. Mas nesse dia ele se deu conta que ele tinha esquecido de trazer o retroprojetor e tinha deixado o retroprojetor numa outra vila que eles estavam antes. And Param Guru Maharaj is very heavy also that time. E naquela época Param Guru Maharaj era muito duro. So that time Srila Gurudev Narayana Goswami Maharaj asked to Trivikram Goswami Maharaj, Maharaj said to me, what will do now? E a Srila Narayana Goswami Maharaj pediu para Srila Trivikram Maharaj, por favor me ajude, o que eu faço agora? Eu esqueci o retroprojetor. And last night we did program, another village, now today is another village. So that village is very far and I forgot to bring the project machine, this thing. Ontem nosso programa com Gurudeva foi em outra vila que é muito longe daqui, mas eu deixei o retroprojetor lá. O que eu faço? The Trivikram Maharaj told, don't worry, I will save to you. Aí o Trivikram Maharaj falou para ele assim, não se preocupa, pode deixar que eu vou te salvar. Then Harikatha, Param Guru Maharaj, he gave Harikatha. After Harikatha, he told, okay, all you saw the projector, slide projector. E aí Srila Bhakti Pragyana Keshav Goswami Maharaj deu Harikatha naquela noite, naquele dia, e depois ele falou assim, tá, agora está na hora de fazer a projeção dos slides. But where is the projector machine? Mas cadê o retroprojetor? Then Trivikram Maharaj is very clever, told, Param Guru Maharaj, Gurudev, today is cloudy.
E aí, Sri Trivikrama Goswami Maharaj, muito inteligente, né? Falou para Gurudeva, Srila Bhakti Pragyana, Gurudeva, hoje está muita nuvem, muito nublado. Maybe rain will come. Parece que vai chover. So it is better today, no need to slide project. Então é melhor hoje a gente não fazer a projeção dos slides. And you also just distribute the prasad, then people will go very quick. E aí vamos só distribuir a praçada logo que as pessoas podem ir embora rápido. Then Paramguru, okay, so no need to today. Aí Paranguru Maharaj falou, tá bom, então hoje não precisa de projeção de slides. Gurudev himself told, maybe you can read this katha also there. Just briefly explain this. Gurudev explain this. Gurudeva mesmo foi que contou essa história, eu contei de forma breve, mas vocês podem ver depois a história inteira. Gurudev told, always we are three. Bamana Goswami Maharaj, Trivikram Goswami Maharaj, or myself, Narayan Goswami Maharaj. Always we are three ratna, three pillars. Always and together we stay and help his preaching. Então a gente estava sempre junto de Gurudeva, né? Srila Narayan Goswami Maharaj, Srila Vamana Goswami Maharaj e Trivikrama Goswami Maharaj. Éramos como três assim, pilares, assim, ajudando o Gurudeva, servindo o Gurudeva em tudo, em toda parte. Gurudev himself told, the Param Guru Maharaj, he bought one temple in Mathura temple, because he would have to preach. But that time no, and preachers, and the preacher need at least Hindi speaking preacher. E aí, Paranguru Maharaj, Srila Bhakti Pragyana Keshav Goswami Maharaj, ele comprou um templo em Mathura, né? Ele comprou um templo porque tem que ter a pregação, mas naquela época não tinha nenhuma pessoa capacitada, um pregador, um devoto capacitado para pregar em Hindi, na língua Hindi. At that time only Gurudev Sri Narayan Goswami Maharaj, the one person, he spoke Hindi language. Naquela época, Gurudeva Sri Narayan Goswami Maharaj era o único ali que falava Hindi. So for this regard, he told, okay, you stay in Mathura and preach here. Então, por isso, Srila Bhakti Pragyana falou para Sri Narayan Goswami Maharaj, fique aqui em Mathura e pregue aqui. But Gurudev told, most of the 1 or 2 months I am staying in Mathura, then I came in Bengal and stay with Gurudev. Aí Gurudeva contava, eu ficava só 1 ou 2 meses em Mathura e o resto do tempo eu ia correndo para Bengala para ficar com Gurudeva. Then after a few months, another, what is called, non-Bengali preacher, he came, his name Kunja Bihari Prabhu. E aí depois de um tempo, né, de alguns meses, veio um outro também pregador, um outro devoto que podia pregar em Hindi, e o nome dele era Kunja Bihari Prabhu. Kunja Bihari Prabhu, that time, he the Mathura temple commander, he was staying there. And most of the time, Gurudev, he told, I always travel with my Gurudev, because I cannot survive myself separation from my Gurudev. E aí, com o Kunja Bihari Prabhu já ali presente, o Kunja Bihari Prabhu virou o comandante do templo, né, ficava encarregado do templo, e Srila Gurudeva, Srila Narayan Goswami Maharaj, ele falou, e eu acabava que eu ficava a maior parte do tempo com o Gurudeva em outros lugares, porque eu não me aguentava de ficar longe de Gurudeva, eu não aguentava de saudade. When Param Guru Maharaj departed, then Srila Gurudev Narayan Goswami, most of the time, he was staying in Mathura. Before, always he was traveling with him. O que acontece? Na verdade, até Srila Bhakti Pragyana desaparecer desse mundo, até esse momento, na verdade, Srila Narayan Goswami Maharaj ficava sempre viajando com ele. Srila Narayan Goswami Maharaj, Gurudev, ficou mais em Mathura mesmo, mais fixo, depois que Srila Bhakti Pragyana Keshav Goswami Maharaj desapareceu. Gurudev told, my Gurudev, not so much to chastisement to me. Gurudeva contou assim, que o meu Gurudeva, ele falou, o meu Gurudeva não me castigava, não brigava muito comigo. Most of the he chastised to Bamana Goswami Maharaj, or sometimes little bit Trivikram Goswami Maharaj. Ele brigava mais mesmo era com o Srila Vamana Goswami Maharaj, e às vezes um pouquinho com o Srila Trivikram Maharaj. But why? Mas por quê? Gurudev told, yeah, I was in police officer, little bit my Kshatriya Sabhav. Gurudeva disse assim, porque eu trabalhava na polícia. Just Gurudev what I use this. Gurudeva, eu tô falando o que Gurudeva disse, tá? Gurudeva falou assim, já que eu trabalhava na polícia, era inspetor de polícia, eu tinha assim um pouco de natureza de kshatriya, assim, né, de guerreiro. Those who service in police, their nature is what? Kshatriya Sabhav. Quem trabalha na polícia tem essa natureza, né, de guerreiro, de kshatriya, né, de querer castigar os outros. Understand? We saw at the time of Gurudev, if a little bit any fault and bam. A gente via na época de Gurudeva que se você fizesse um negocinho errado, ele já, bem. Little bit you're not so. After Madhav Maharaj, he also did something. He so much also had. And
And, Né? Você pode ver também como o Shila Gurudeva batia muito em Shimadava Maharaj, muito. huh? And this. Sometimes Gurudev told me, hey, Shivalskai, if I to beat you, you will be flying in the sky. Às vezes o Gurudeva me dizia, se eu bater em você, você vai sair voando no céu. Huh? Because that time I was very skinny. Porque eu era muito magro mesmo. If Gurudev hand is going this way, then go to the sky. E se o Gurudeva me desse um tapão, ele me jogava no céu. Many things I remember Gurudev Katha. And this. So Gurudev himself told. So for the very rare and chastised to me. Então, eu estou me lembrando de várias coisas que o Gurudeva contava, né? Mas enfim, aí o Gurudeva disse então que o Gurudeva dele, Srila Bhakti Pragyana, não brigava muito com ele, não castigava muito ele. Or if Gurudev told, if I ask any question, Gurudev very softly, gently, love and affection gave answer. Or if Trivikram Maharaj Goswami asked to him any question, well, you see the book. E também o Gurudeva Swaminarayan Goswami Maharaj contou que quando ele fazia uma pergunta para Srila Bhakti Pragyana que Goswami Maharaj, o Gurudeva Srila Bhakti Pragyana, ele respondia com todo carinho, toda afeição a resposta para a pergunta que ele tinha feito. Mas se Srila Trivikram Goswami Maharaj fizesse alguma pergunta para Srila Bhakti Pragyana, Keshav Goswami, Srila Bhakti Pragyana dizia assim, olha no livro a resposta. Because Trivikram Goswami Maharaj, he is Mahagyani, he has vast of knowledge also. Porque Srila Trivikram Goswami Maharaj era um Mahagyana, ele tinha muito conhecimento. Always he is also reading books and showing where is the perfect and Tattva Siddhanta. For this you are saying, okay, you know, so you read. Então ele sempre estava lendo os livros e vendo assim o Tattva Siddhanta perfeito, né, vendo tudo. Então por isso que Srila Bhakti Pragyana dizia para ele, você vai ver no livro a resposta. Leia. Or Vamana Goswami Maharaj, he is as like Vasudev. Já Srila Vamana Goswami Maharaj ele era igualzinho ao Vyasadeva, como se fosse o Senhor Vyasadeva. Vasudev understand, meaning he knows all Tattva Siddhanta Shastra, Ou everything. seja, ele sabia todos os Tattva Siddhantas. And Vamana Goswami Maharaj always very shy. And he has vast of knowledge. But he is that time he was very shy. E Srila Vamana Goswami Maharaj era uma pessoa muito tímida. Apesar de ele ter muito conhecimento, ele era uma pessoa muito tímida. And for this regard, all Gaudiya Vaishnava gave him title Gaudiya Dictionary. Por isso que os devotos todos Gaudiya Vaishnavas deram o título para Srila Vamana Goswami Maharaj de Dicionário Gaudiya. And if you have any slokas, you ask to Vamana Goswami Maharaj, well, he will take this books and this number, this Upanishad, everything. Even the edition of the book, he will be remember. Qualquer verso que você queira encontrar, Srila Vamana Goswami Maharaj vai dizer o verso inteiro, em qual Upanishad está esse verso, em qual livro você pode encontrar esse verso, e qual ano da publicação desse livro, e etc. Ele lembrava de tudo. And Gurudev told, Narayan Goswami told, my nature always to leading the party. E Srila Narayana Goswami Maharaj disse, Gurudeva, ele disse assim, a minha natureza era de sempre coordenar as pessoas, liderar as pessoas. I saw also. And at the time of Navadidham Parikrama, and Gurudev, he leads the party. Eu vi também na época do Parikrama de Navadvipadam, por exemplo, Gurudeva, ele que liderava o grupo dos devotos. And everybody eager to listen also his Harikatha. E todos também tinham muita vontade, muita avidez de ouvir o Harikatha dele. All sannyasi brahmachari, they waiting for him. And Srila Narayana Goswami. Todos os sannyasis brahmacharis ficavam esperando por ele, né? Por Srila Narayana Goswami Maharaj. And Gurudev told that at the time of Navadidham Parikrama, I never miss Navadidham, only 1 year I miss. And 60 years, but I never miss Navadidham Parikrama. Gurudeva contou que em 60 anos, né, de vida espiritual, eu nunca perdi nenhuma vez o Navadvipadama Parikrama. Só apenas um ano eu faltei o Navadvipadama Parikrama. 2010, and Gurudev also attend Navadvip Dham Parikrama. No mesmo March. ano de 2010, em março, Gurudeva participou do Navadvip Parikrama. You remember, Gurudev last Vyasa Puja in Brazil, São Paulo. That is what? January 10 to 17th. Então lembrem-se, o último Vyasa Puja de Srila Gurudeva foi em São Paulo, aqui em São Paulo, no ano de 2010, janeiro, do dia 10 ao dia 17 de janeiro de 2010. And then Gurudev
came in Navadvip Dham Parikrama, he attended. Aí depois daqui, né, Gurudev foi para Navadvipa Dham, na Índia, participou da peregrinação. Then after Navadvip Dham Parikrama, Gurudev went in, what is it called? Houston. Depois de Navadvipa, Gurudev foi para USA, Houston, nos Texas. Estados Unidos. Then he returned back. Then he came in here, Europe programs. Then he went Russia program. Aí depois de ir para os Estados Unidos, Gurudev ainda foi para a Europa, ainda foi para a Rússia. That is July or August. Foi em julho ou agosto de Just 2010. some date you can. Then Gurudev, he became sick. Aí foi onde o Gurudev ficou doente. Understand? That is sickness lila and asustha lila. E aí ele fez a Sasta Lila, que é o passatempo de ficar doente. So we see, why I am saying, because Gurudev every year he attend Navadvip Dham Parikrama. Digo isso porque Gurudeva, todo ano, ele participava do Navadvipa Dhamma Parikrama. Understand? Gurudev told, without Navadvip Dham Parikrama, I cannot survive myself. Gurudeva disse, sem Navadvipa, eu não conseguia viver sem ir para o Navadvipa Dhamma Parikrama, não me aguentava. And something happened and in 2005 or something this, just I forget, no 2004, that year Gurudev, he did not go to Navadvip Dham Parikrama. O único ano que Gurudeva não foi no Navadvipa Dhamma Parikrama foi em 2004, que aconteceram algumas coisas. That time all were devotees also did for Navadvip Dham Parikrama in Vrindavan. Nesse ano foi Govardhan, I don't know who attended or not here. Alguém que participou desse ano da peregrinação, que na verdade foi em Vrindavan, em Govardhan, em 2004. Then after we also went to Jagannath Puri. Depois a gente foi para Jagannath Puri. That time also, what is called? That, what is called? Purushottam Mas. And after Jagannath Puri, Purushottam Mas finished, then I think 150 devotees also traveled with me Navadvip Dham. Remember, who went with me? Quem foi comigo nesse ano? Basanti went. Or another? No one go. Hey, pagal. Ninguém mais foi, louco. 2005 cyclone. Cyclone, remember? 2005. Cyclone coming. Cyclone coming and all our the tent fell down, everything. Now we have discussed these things. This katha. Em 2004, aí depois. The Purushottam Mas. After Purushottam Mas, we are staying in Jagannath Puri, and also 150 devotees travel with me Jagannath Puri to Navadvip Dham. 5 days at that time also, I think all we met with my Gurudev Vaman Goswami Maharaj. That time he was in Nimai Tirtha Ghat. Only we had Basanti, he knows. Or others who travel, no one. Ninguém mais foi lá comigo, só bastante Didi. And then we are staying, and Gurudev, what is called, new, and we cooked in here. At the new land is there, every day cooked there also. And devotees staying in Chaitanya Mount nearby there. I arrange everything. And every day is nice parikrama. Understand? Every day I cook for you, what is called, banana flowers. Remember? And we went to Siddhar and place and collect many bananas and also cooked also banana flowers, mocha ghanta and sweet rice. I remember these things. Oh, you. Where is it? Where are you cooking this? Where is it? No, Nimai Tirtha, we meet with our Gurudev, Vaman Goswami Maharaj. Then by bus, I think arranged 3 buses, we came in Mayapur, and we are staying in Mayapur, in Chaitanya Math. And then, but we cooked, prasad, everything is arranged, and our new land in Mayapur in there. 2004, I think. No ano de 2004, né, a gente, então nessa época teve uns devotos que, 150 devotos, 3 ônibus, eu arranjei, levei todos os devotos, inclusive a bastante dele estava presente. Eu levei os devotos para terem o darshan do meu Gurudeva, Srila Vamana Goswami Maharaj, nesse local, Nimai Tirtha Ghat, um local. E aí depois também a gente voltou para Mayapur, né, a gente foi em Mayapur, e aí lá em Mayapur os devotos ficaram na Chaitanya Mark, eu tinha alugado lá para eles. Mas para cozinhar, a gente estava cozinhando num local que era num outro templo, na terra do novo templo. E aí eu ia lá
de Sridhar, no local de Sridhar, e comprava as folhas de bananeira. Eu cozinhava flor de bananeira, cozinhava também arroz doce, eu me lembro de tudo isso. Então os devotos foram. E aí também em 2005 também teve esse ciclone que você falou, né? Que as tendas caíram no Parikrama. Finish. So, many remembrance, at the time of Gurudev, how we and staying with Gurudev and remembering these things. Viraha means you have to remember Gurudev pastimes. Viraha significa que você tem que se lembrar dos passatempos de Gurudeva. Então agora eu estou me lembrando de várias coisas assim de Gurudeva, histórias com ele, etc. So now coming in this way. And always travel with Gurudev also. And Western country. And I remember. And when Gurudev he used to come Western country, and always I also travel with Gurudev also. Então eu sempre viajava com o Gurudeva, especialmente também nos países ocidentais. Quando ele viajava pelo Ocidente, eu sempre viajava com o Gurudeva. Gurudev he came in Brazil how many times? I think 3 or 4 times. Quantas vezes o Gurudeva veio no Brasil? Foram 3 ou 4 vezes, acho, né? 4 times he came. 4 vezes, né? And last 2010, this is the last Vyasa Puja Gurudev. A última vez que ele veio foi em 2010, né? Foi inclusive o último Vyasa Puja de Gurudeva. And actually this year, that time they arranged, and Brajanath and others, they arranged Gurudev Vyasa Puja would be South Africa. Na verdade, Brajanatha Prabhu e outros tinham arranjado que, na verdade, o Vyasa Puja de Gurudeva seria na África do Sul. And that time I came in the room of Gurudev. In that time Gurudev program was going on in Italy. E aí, na Itália, eu vim lá no quarto de Gurudeva. Estava tendo programas na Itália. Then I told the Gurudev, if you do your Vyasa Puja in Africa, how many devotees will come? That is a new place also. E aí eu falei para Gurudeva, né, Gurudeva, se fizer o seu Vyasa Puja na África, quantos devotos vão aparecer, né? Na verdade era um local novo ainda de peregrinação. Maybe how many people will come? Maybe 25, 30 people will come. Because that is completely what? New place. Máximo 30 pessoas vão aparecer no Vyasa Puja, porque é um local muito novo ainda, né? De um campo novo. So I told the Gurudev asked me, so what is your desire? Então o Gurudeva me perguntou, o que você quer? O que é o seu desejo? And actually I am not saying my own any glorification. Gurudev, so much love and affection. If Gurudev do anything, always what asks to me. Tá, então, na verdade eu não quero me autoglorificar ou falar bem de mim mesmo nem nada, mas Gurudeva sempre quando ele fosse fazer alguma coisa ele perguntava para mim. And even Gurudev, which day, what katha class will give, before he also asked to me. Até mesmo na verdade antes de começar a aula, Gurudeva me perguntava sobre qual assunto que ele poderia falar. And then he also asked, last year what katha I spoke. I remember everything I wrote my copy. And so Gurudev, he mostly also asked to me. And so now coming to Gurudev, he asked me, what is your desire? What do you want? E ele inclusive sempre me perguntava assim sobre, por exemplo, ano passado, qual foi o tema das minhas aulas aqui. Ele sempre me perguntava, porque como eu anotava tudo nos meus cadernos, eu lembrava de tudo, eu sabia de tudo que tinha sido falado no Harikatha. Then I told Gurudev me perguntou, qual é o seu desejo? Then I told Gurudev, already your ticket bought in South Africa. Aí eu falei assim, Gurudeva, mas a sua passagem para a África do Sul já está comprada. So you can go South Africa and first few days. Then at your Vyasa Puja should be Brazil, because Brazil and South Africa are so very far. Aí eu falei para Gurudeva, olha só, sua passagem para a África já está comprada, então vai para lá, mas fica só alguns dias e depois você vem para o Brasil, porque não é tão longe, né? E aí você pode passar o seu Vyasa Puja no Brasil. Then Gurudev asked me, how many people will come Brazil? Aí Gurudeva me perguntou, mas quantas pessoas que vão aparecer lá no Brasil? Actually, that time Gurudev, many years, 3-4 years, he did not, I think 4 years, he did not come Brazil, continue, 7 years. Então, na verdade, acho que eram uns 3 ou 4 anos, na verdade 7 anos, que Gurudeva não vinha no Brasil, não vinha ao Brasil, direto assim, sem vir ao Brasil. Only I am coming every year twice also, still every year I am coming twice. Só eu que vinha. Eu que vinha todo ano, na verdade até 2 vezes por ano, eu sempre vim. This is true, wrong. Every year I am coming Brazil 2 times. Eu sempre venho ao Brasil 2 vezes por ano. December and June, July.
Dezembro, And junho, this is my julho. only combination. Always coming this. And Esse é meu combinado. sempre so here devotees are very eager and completely dry as like Morubhumi, desert. Então, Fala, os Hare devotos Krishna. aqui estavam muito ávidos Hare Krishna. e também estavam assim, Oi. secos como um deserto, os devotos. Take this. Haribol. Oi. Madhu Smita. Baliya. Hey, take this. Okay? Chalo. Okay, chalo. Huh? You understand? Entenderam? Then to Gurudev, more than 1,000 devotees will come. Aí eu falei assim, Gurudeva, mais de 1000 devotos vão vir. Then that time Gurudev, okay, you arrange, then I have to come. Aí Gurudeva falou assim, tá bom, arranja aí, se você arranjar, tá bom, eu tenho que vir então. Huh? Tenho que ir. Understand? Gurudev is so merciful. All they arrange Gurudev, Vyasa Pujas would be where? South Africa. They already anything. But just I went told Gurudev how he has so much love and affection. Gurudev changed. Gurudev told whatever they said, don't worry. And I will go. Então, Gurudeva os outros devotos já tinham arranjado a Vyasa Puja na África do Sul e tudo mais. Mas veja o amor e a afeição de Gurudeva, né? Muito carinho. Só de eu ter falado pra ele, né, pra fazer no Brasil, ele falou assim, tá bom, então tá, eu vou pro Brasil, se os outros falarem qualquer coisa, deixa eles falarem, mas eu vou pro Brasil, tô te falando que eu vou. So now I will not take too much time. Then Gurudev, last Vyasa Puja is here also. Eu não quero tomar mais muito tempo, né? Mas aí depois o último Vyasa Puja de Gurudeva foi aqui. Here all devotees, they also helped Gurudev Vyasa Puja very nicely, Sundarananda Prabhu, others, all those. Todos os devotos ajudaram muito, né, no festival, como Sundarananda Prabhu e vários outros devotos. And also Subal Prabhu and others, everybody. Subal Prabhu e todos os outros. Understand? So, and Gurudev Vyasa Puja is there also. Então o Vyasa Puja de Gurudeva foi aqui. Then after Gurudev Vyasa Puja, Gurudev again returned back South Africa. Then South Africa, Gurudev went in another place? I forget this. And in the middle, one small Mauritius. Aí depois do Vyasa Puja aqui no Brasil, Gurudeva voltou para a África do Sul. Aí depois Gurudeva foi para uma ilha, né, no meio do mar, Maurício, Ilhas Maurício. After Mauritius, Gurudev came in India. Then he also attended Navadvip Dham Parikrama. Aí depois disso, Gurudeva voltou para a Índia e participou do Navadvipa Dham Parikrama. Understand? Most of the time Gurudev asked me, today I give Harikatha or not? Then sometimes Gurudev, it is so much and heavy rain. Gurudev stop your Harikatha and take prasad. Where? In Navadvip Dham Parikrama. Because night time, many speakers they are speaking, time is over, and sometimes also and the rain coming. So time Gurudev, no need to Harikatha more. Então, às vezes o Gurudeva me perguntava, né, hoje eu devo falar Harikatha ou não, né? Aí, porque já estava meio chovendo, assim, quase para chover, e também muitos devotos já tinham falado, o tempo já estava meio tarde. Aí eu falava para Gurudeva, não, hoje não precisa falar Harikatha, melhor já distribuir prasada e terminar. Gurudev, okay, now stop Harikatha. Aí Gurudeva falava, tá bom, então vamos terminar o Harikatha agora. Acabou. Many remembrance there. So, Várias lembranças. Gurudev love and affection, I cannot forget. Always remember how he has love and affection. Não dá para se esquecer do amor e carinho de Gurudeva. A afeição dele não dá para esquecer. A gente sempre se lembra desse carinho, amor e afeição que ele tem. And when he was in Mathura, every day, he also left some prasad for me, he told. And to Madhav Maharaj others. Or originally Gurudev and Dija Krishna. Okay, this prasad give to Ban Maharaj. Em Mathura, Gurudeva sempre guardava, pedia para Srila Madhava Maharaj, ou então para o outro servo dele, Dija Krishna Prabhu, pedia para eles deixarem um pouquinho de prasada para mim. Sempre. Essa prasada é para Ban Maharaj. Why? Because generally they Mathura they also cooked most of the sabji have lot of chili. I never eat. So Gurudev himself told okay, and this prasad to give to him. Por quê? Por que ele guardava a prasada para mim? Porque em Mathura, geralmente, a maior parte das vezes eles cozinhavam com muita pimenta. Eu nunca comi essas coisas.
Então, por isso que o Gurudeva pedia para os devotos, os servos dele, separarem um pouco da praçada sem pimenta para mim. I never inquire the other subject. Even just to give to some what is it, potato, just burnt potato, you know, and that is enough for me. Mas eu nunca pedia nenhum subs nem nada, porque para mim só dar uma batata assada já tá bom para mim. And even if you give salt or not, just to what you give me, and potato, boiled potato or burn in fire, this is enough. Então pra mim não precisa nem ter sal não, só de me dar uma batata cozida, ou então sabe assim, a batata inteira você bota no fogo, ela vai ficar de passada por fora. Então só isso pra mim já tá bom, não precisa nem ter sal. But Gurudev is so kind, and most of the time he sent his some remnant prasad. Mas Gurudeva é tão bondoso, sempre mandava pra mim um pouco das remnantes de praçada dele pra mim. And when travel with Gurudev in Western country, and Gurudev also told, hey, you cook for me. E quando eu viajava com o Gurudeva nos países ocidentais, o Gurudeva ainda chegava e falava pra mim assim, você cozinha pra mim aqui. Understand? This way. In Brazil, many times also cook for Gurudev, even in Holland or England, anywhere. And always I cook for Gurudev. No Brasil eu cozinho para Gurudeva várias vezes, né? Também na Holanda, em outros locais. Gurudev, he likes my, what is it called? And cooked. Gurudeva gostava da minha comida. But I don't know how to cook. But Gurudev is very merciful, he likes. Eu não sei cozinhar, mas Gurudeva é muito misericordioso e gostava da minha comida. Jai Srila Gurudev ki jai. And always I remember Gurudev's mercy. Eu sempre fico me lembrando da misericórdia de Gurudeva. Guru Kripahi Kevalam. Bhakti not depend on karma, gyan, yoga, tapasya, any kinds of your qualification. Bhakti, one qualification, just surrender to Guru Padma. Então, somente a misericórdia do Guru, né? Na verdade, Bhakti não vai depender de nenhuma qualificação que você tenha. Karma, Jnana, Yoga, Tapasya, uma coisa só importa para Bhakti. Quanta entrega você tem ao seu Guru. Do you understand? Entende? You realize yourself, if you surrender to Guru, all qualifications automatically come. Otherwise you not surrender, maybe all qualifications that is useless also. If you not surrender, but many qualifications you have, all qualifications that is also useless. Tá, então se você se rende ao Guru, se você se entrega ao Guru, todas as qualificações vão vir para você. Mas se você não se entrega ao Guru, talvez você tenha muitas qualidades, várias qualificações, mas tudo vai ser inútil, será inútil. Srimad Bhagavatam gives evidence. Então, one sloka. And if one lady decorated with many kinds of ornaments. Então no Bhagavatam tem um verso que vai explicar o seguinte: imagina uma mulher toda bonita, ornamentada com vários assim adereços. But he has no life, pran. Mas é uma mulher ou toda embelezada com adereços, mas ela está morta. Who will touch that the body, dead body? No one. Quem vai querer tocar no corpo dessa mulher, um cadáver? Ninguém. Oh prano saiva justa. Srimad Bhagavatam gives evidence. And maybe you have many kinds of qualification, but no bhakti, no guru nishtha. That is called useless. Então o Shastra diz, talvez você tenha muitas qualidades, mas se você não tem devoção, não tem fé, firmeza no mais espiritual, guru nishtha, tudo é inútil. So guru nishtha, that is called our life here, Jivani Shakti. Então guru nishtha, essa firmeza no mais espiritual é a nossa vida e alma, nosso ar. That is called Jivani Shakti. And that is called life here. É o seu ar vital, Jivani Shakti. Bhakti depends on this, how much your Guru Nishtha. So many classes Gurudev use this word, and Guru Bhakti, Guru Nishtha, that is called backbone of our spiritual life. Então, Gurudeva realmente também, ele falou em várias aulas dele, como que a devoção mais espiritual, a firmeza no mais espiritual, Guru Bhakti, Guru Nishtha é, na verdade, a coluna vertebral da nossa vida espiritual. You understand? Vocês entendem? Not this thing. Other nothing. No need other qualification. Only one qualification, that is enough. That is called one pointed to the Gurudev. Na verdade, para a vida espiritual você não precisa de muitas qualidades, nenhuma outra qualidade, só de uma qualidade você precisa ter, que é você ser focado em Gurudeva. For this regard saying this, Guru Pad Padme ja rahe nishtha bhakti, sansar tardisai dhare mahasakti. One who has Guru Nishtha, he can deliver the whole universe.
Então, como se diz nessa canção, né, que a pessoa que tem guru nista, devoção, firmeza ao mestre espiritual, ela pode libertar o universo inteiro. And if you have others' knowledge, you are speaks very nicely, you have many and memory of the slokas, but that is your useless. If you have no Guru Nishta and Guru Bhakti. Pode ser que você fale de forma muito eloquente, tenha muito conhecimento, saiba muitos versos, muitas escrituras, mas se você não tem Guru Nishta, Guru Bhakti, é inútil. So Guru Nishta Bhamsi, because Srimad Bhagavata explained this way, the Guru Nishta, this is the life air of the chaste lady. Or all the ornaments, this is what? External. Então, com o exemplo da mulher morta, né, toda com adereços. Então, o Guru Nishta, Guru Bhakti é como se fosse, a devoção mais espiritual, como se fosse o ar vital, a vida da mulher, o ar vital, ela está viva. Já as outras coisas, como os adereços que ela está usando, são coisas externas. So, try to understand this. Gurudev himself told, I was always one point of my Gurudev, Guru Bhakti, Guru Nishta. Então tem que entender, meu Gurudeva, ele mesmo falou, né? Ele disse assim, eu era focado, unidirecionado no meu mestre espiritual, Guru Bhakti e Guru Nishta. Then automatically Krishna Prem, Krishna Bhakti will manifest in your heart. Então assim, automaticamente a devoção, né, a Krishna, Krishna Bhakti, Krishna Prem se manifesta no coração. Nitya Siddha Krishna Prem Saddha Kubuna Sravanadi Suddha Chitte Karha Uday. You have everything. Just to listen Hari Katha. Sravanadi Suddha Chitta. Sravanadi means here. Sravanam Krita Navida Bhakti. He has Sravan means also Vishwanath Chakravarti saying Sravan, Kirtan, Smaran. Listening, remembering and Kirtan. These three things. And automatically what? And that potential automatically manifests in your heart. Então você já tem tudo dentro de você. Você só precisa fazer, para manifestar isso que já está dentro de você, você precisa fazer Shravanadi, que seria então as 9 práticas de Bhakti. Mas Vishwanath Chakravarti explica que principalmente Shravana, Kirtana e Smarana. Você precisa ouvir, cantar e se lembrar. E se você fizer isso, essa potência que já está dentro de você vai se manifestar. And where will manifest? Suddha Chitta. That Krishna Prem will manifest in your pure heart, Suddha Chitta. E onde essa potência vai se manifestar? Na verdade, esse Krishna Prema, que já está dentro de você na forma de potência, vai se manifestar quando você tiver o Shuddha Chitta, Because if you listen Krishna Katha, all your unearthas were destroyed from your heart. Porque realmente, ao ouvir Krishna Katha, quando a gente ouve Krishna Katha, todos os anatas, as coisas ruins, são destruídos do nosso coração. Without listening Krishna Katha, Bhakti Devi will not manifest in your heart. Sem ouvir Krishna Katha, Bhakti Devi não irá se manifestar em nossos corações. Those who are not listening Harikatha, how possible Bhakti will manifest? Como é possível Bhakti se manifestar para aqueles que não escutam Harikatha? Because Srimad Bhagavatam gives evidence. Sinnatang Sakatha Krishna. Punna Sravana Kirtana. Hiddantasto Javadrani Vidhunuti Suhiti Satang. Nashto Prayesu Abhadresu Nittang Bhagavata Sevaya. Harikatha Sravan. Krishna Katha Sravan. This is very important. Então, o Srimad Bhagavatam comprova, né? Através desse verso, que ouvir Krishna Katha, ouvir Harikatha é de extrema importância. If you not listen Krishna Katha, how possible your heart will purify? Como que, me diga, como que seu coração vai se purificar se você não escuta Krishna Katha? Madhurya Kadambini Grantha, Vishwanath Chakravarti Pad, mention these slokas also, Nishta slokas. No Madhurya Kadambini, Shila Vishwanath Chakravarti Pad menciona exatamente esse verso. Read or not? Você já leu? Read Madhurya Kadambini Grantha, you have to read. Gurudev, very nice, beautiful Grantha also. Vocês têm que ler esse English also available. Madhurya Kadambini, né, apresentado por Gurudeva, é um livro maravilhoso, está disponível em inglês já. Gurudev, very nice, beautiful explanation in there. Gurudeva dá uma explicação maravilhosa nesse livro. Original Grantha manifested by Vishwanath Chakravarti Pad. Our Gurudev commentary there. Então, o livro original é de Shila Vishwanath Chakravarti Pada, mas Gurudeva apresentou esse livro com o seu próprio comentário. Because you listen Krishna Katha, Sabda Brahma, transcendental sound, vibration, enter in your ears and coming in your heart and destroy all kinds of unearthas. Porque se você ouve Krishna Katha, na verdade é uma vibração sonora transcendental, que é o próprio Krishna, que entra pelos seus ouvidos, vai para o seu coração, destrói todos os anartas, tudo que há de ruim no seu coração. Or if you don't want to listen Harikatha, as like Srimati Radhika don't want to listen Krishna's sound of the flute. Mas você não quer ouvir Harikatha. Você é que nem Shrimati Radhika, quando ela não quer ouvir o som da flauta, que ela bota algodão no ouvido, você também está assim, não quer ouvir Krishna Katha. Do you understand? Entenderam? Not understand. One Srimati Radhika, she did man.
Que uma vez Shrimati Radhika ficou muito brava com o Iman. And Krishna tried to pacify to Srimati Radhika. Krishna tentou de tudo para acalmá-la. But Krishna's man, angry was what? Unbreakable. That's called Durjay man. Mas Shrimati Radhika estava com um tipo de raiva que chama-se Durjay man. É um tipo assim de, ou seja, ela não cede, não muda de ideia, continua brava sem parar. Then Krishna said, how will I break the man of Srimati Radhika? Krishna ficou pensando, como que eu posso fazer Shrimati Radhika parar de ficar brava comigo? Krishna that time, okay, I have one Brahmastra, very powerful weapons. Aí Krishna pensou, já sei, tem uma arma infalível, uma Brahmastra. What is that? Flute. Minha flauta. For this regard, in Braj, Vrindavan Krishna, he holds the flute. This is the reason. Dwarkadhish, Mathuradhish, no need. É por isso que Krishna em Vrindavana sempre está com a flauta dele. Na verdade, o Krishna de Dwarka, o Mathura, ele nem precisa de ter flauta. The sound of flute is very powerful. O som da flauta é muito forte, muito poderoso. Everybody completely intoxicated. Todos ficam totalmente tomados, inspirados pelo som da flauta. Understand? That is called Sanmohini Bangsi flute. Very powerful. And everybody completely intoxicated. Então essa Sanmohini Bangsi, essa é uma flauta, é a flauta muito forte de Krishna, muito poderosa, que inebria e cativa todos. Krishna many kinds of flutes, Bangsi. Krishna tem vários tipos de flautas. But one Bangsi is called Gopi Manoharini Bangsi. Um tipo específico chama-se Gopi Manoharini Bangsi. And that means that sound of the flute destroy all the man of the gopis. And all gopis automatically are chasing towards Krishna. Essa flauta específica, quando Krishna toca assim, o que acontece? Destrói todo o man, né, toda a raiva que as gopis possam estar sentindo de Krishna e faz com que elas venham correndo em direção a ele. So Krishna played the flute. Which flute? Gopi Mano Harini. Então Krishna tocou a flauta. Qual flauta ele tocou? Essa flauta Gopi Manoharini, que é precisamente para atrair as gopis. But Srimati Radhika, she is very clever. She is thinking, I will not listen the sound of the flute. Mas Srimati Radhika é muito esperta e falou assim, eu não vou nem escutar o som dessa flauta. Or if I not listen the sound of the flute, so how possible Krishna will break my man? Porque se eu nem escutar o som da flauta, eu não vou ser influenciada pelo som, não vai me afetar, então Krishna não vai conseguir acabar com o meu mano, com a minha raiva. Same way, if you don't listen Harikatha, how possible anartha is removed from your heart? Então, da mesma forma, se você não escuta Harikatha, como que os anartas, tudo de ruim, vai ser destruído do seu coração? Harikatha, then close your ears. Na hora do Harikatha, você vai e bota uma coisa nos ouvidos, fecha seus ouvidos. Otherwise, you see, you are looking your mobile. Ou então você fica... So how possible Harikatha will enter in your ears? Ou então, se mesmo sentado no Harikatha você fica mexendo no seu celular, o Harikatha não vai conseguir entrar nos seus ouvidos. So now just compare opposite way. So Srimati Radhika is thinking, today I will not listen the sound of the flute of Govinda. Então fiz uma comparação assim contrária, mas aí Srimati Radhika estava pensando, hoje eu não vou ouvir o som da flauta de Krishna. For this Srimati Radhika, she blocked her ears with the cotton. Aí ela foi e colocou um algodão no ouvido para não escutar. Tapar os ouvidos. So Krishna played the flute, the sound of the flute not entered in the ears of Srimati Radhika. E aí Krishna quis tocar a flauta. Não, Krishna tocou a flauta, mas o som da flauta nem entrou nos ouvidos de Srimati Radhika. So that means Srimati Radhika's flute failed and cannot break the man of Srimati Radhika. Ou seja, o som da flauta não funcionou, não conseguiu acabar com o mano, com a raiva de Srimati Radhika. Then Krishna is thinking, so how will break the man of Srimati Radhika? Aí Krishna pensou, então como que eu vou conseguir acabar com o mano, com essa raiva que Srimati Radhika está sentindo de mim? Because Srimati Radhika, she blocked her ears with the cotton. Take many cottons into. Porque Srimati Radhika tinha tapado os ouvidos com algodão, ela tinha botado muito algodão para tapar o ouvido. Only sound can, you can also block your ears with the fingers and one sound coming. Então assim, então que nem se você tentar tapar os seus ouvidos com os seus dedos, né, pressionar assim o dedo para tapar os ouvidos, você vai ver que depois você vai começar a ouvir um som. What sound coming? Que tipo de som? Ekanath, what sound coming? Qual you can block the two fingers, block your ear and the... Hein, Kanata, você bota assim, fecha os ouvidos, assim com o dedo, você vai ouvir um sonzinho, né? Any sound coming or not? What sound coming? Qual é o som de quê? Like a vibration. One kind of vibration.
tipo de Actually, this vibration, and that is called when the burning the dead body, and that also sound coming. Então esse som, você ouve. That is called sabdaha sound. Sabdaha means the burning the dead body with the fire, and that sound coming. Então o som que você ouve, na verdade é como se fosse o som do crepitação, né? Crepitação do fogo de quando alguém queima um corpo, um cadáver, ou seja, o som do fogo da cremação. Have you attended any what is called burning the dead body place? Vocês já participaram de uma cremação Não. de alguém? Who attend? Quem já participou da cremação de alguém? You attend? Varanasi, just saw. Em Varanasi, He saw. Okay, saw the and the fire is coming and making sound. Então você já viu, né? Você viu que o fogo vai subindo e vai fazendo um som. In the same way, the sound coming. Look, if you close your. Então se você tapar os ouvidos, você vai ver o mesmo som desse fogo da cremação. So now why I am saying this thing? Srimati Radhika, she blocked her ear with the cotton. So the sound of flute not going. Então a Srimati Radhika tapou os seus ouvidos com algodão, então ela não estava ouvindo o som da flauta. That means Krishna's flute failed. Então a flauta de Krishna não funcionou. Then Krishna thinking, how will break the man of Srimati Radhika? E aí Krishna pensou, como que eu posso acalmar a Srimati Radhika, acabar com o mana dela? Understand? Mana. Must be anyhow have to pull out the cotton from her ears. Eu tenho que dar um jeito de tirar esses algodões dos ouvidos dela. So how the cotton will take out from the ears of Srimati Radhika? Como tirar o algodão do ouvido de Srimati Radhika? Whole night you think. Maybe tomorrow I'll tell you. Pensem nisso a noite inteira e amanhã talvez eu conte pra vocês. Whole night you think. Maybe you put cotton. Pensem nisso a noite inteira, né? Quem sabe você vai até testar, vai botar um algodão no seu ouvido também pra ver como é que tira. Actually, why I am speaking this katha? Without sinnatang sakatha Krishna, punna sravana kirtan. You have to listen Krishna katha. Without listening Krishna katha, any method, your anarthas, your conditioned soul, anarthas, unwanted will never remove from your heart. Então, na verdade, estou falando isso por quê, né? Porque a gente precisa ouvir Krishna Katha. Sem ouvir Krishna Katha, Hari Katha, esse som acabou dos nossos ouvidos, nossos anatas, nossas coisas ruins do nosso coração nunca vão desaparecer. For this regard, Vishwanath Chakravarti Pad in his commentary again explain Adu Guru Mukhat Hari Katha Sravanam. Adu in the beginning. Listen Hari Katha from the lotus leaves of Guru. Então, por isso que Vishwanath Chakravarti Pad explica que Adu Guru Mukhat Hari Katha Sravanam. No começo a gente precisa sempre ouvir Hari Katha diretamente da boca de lótus do nosso mestre espiritual. That means if you not listen Hari Katha from Guru, how do you know that this is my Gurudev? Conception, Vichar, Siddhanta. Porque se você não ouve Hari Katha de Gurudeva, como que você vai poder reconhecer e saber qual que são as ideias, as concepções, o Siddhanta do seu mestre espiritual? Because Shastra is many, and many commentaries also there. Porque os Shastras, as escrituras são muito vastas e também tem vários comentários a elas. But what is the perfect Tattva Siddhanta and of my Gurudev conception? Mas qual é o Tattva Siddhanta perfeito? Qual é a concepção perfeita que o meu Gurudeva segue? For this guy, Vishwanath Chakravarti Pad, written this verse, you read. Adu Guru Mukhat Hari Katha Sravanam. In the beginning, you have to listen Hari Katha from the lotus leaves of Guru. Then you understand, this is my Gurudev conception, Vichar. Então, por isso que Srila Vishwanath Chakravarti Pada diz isso, né? Que no começo você deve ouvir Hari Katha da boca de lótus do seu Guru. Isso é muito importante, porque aí você vai poder entender profundamente qual que são as concepções do seu Gurudeva. For this regard, Srila Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj told, I also give respect all my previous acharyas, but I have faith, the conception of my Gurudev Bhakti Siddhanta
Saraswati Prabhupada. Foi por isso que Srila Bhakti Pragyana Keshav Goswami Maharaj falou: eu ofereço meus respeitos às concepções propostas por todos os acharyas, mas eu tenho fé firme nas instruções, no Siddhanta, nas conclusões apresentadas pelo meu Gurudeva, Srila Bhakti Siddhanta Prabhupada. You read Upadesamritam. This sloka is also, Bhakti Pragyana Keshav Goswami Maharaj explain this. Então tem no Padesham, você tem tipo, até um verso assim, e Srila Bhakti Pragyana Keshav Goswami Maharaj explica isso. Gaur Premanandi. Jai Guru Deva, Jaya Guru Deva, Jaya Guru Deva. Apati Pavan, Jaya Guru Deva, Apati Pavan, Guru Deva, Jaya Guru Deva, Guru. Hello, Jai Guru Dev, Jai Prabhupada, Jai Guru Dev, Jai Prabhupada, Jaya Guru Deva, Prabhupada, Guru Deva, Jaya Prabhupada, Guru. Hello, Jai Guru Dev, Jai Prabhupada, Jai Guru Deva, Jaya Guru Deva, Jaya Guru Jai Prabhupada, Jaya Guru Deva, Prabhupada, Guru Deva, Jaya Prabhupada. Bolo Jai Guru Dev, Jai Prabhupada, Jai Guru Dev, Jai Prabhupada, Jai Guru Dev, Jai Guru Deva, Jaya Guru Deva, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Navadvip Dham Parikrama book. If you want, you can collect. Ontem a Malini Didi, ela anunciou, né? Ontem a Malini Didi, ela estava distribuindo, falou para distribuir esses livros, então quem ainda não pegou pode pegar hoje. Aí, para dar uma contribuição para o Navadvip Dham Parikrama. E também tem as revistas Jai Gurudeva Centenário, né? Muito importante também todos levarem, ajudarem, distribuírem. E é muito maravilhosa. E essa aqui é só a primeira parte, que depois vai ter ainda a impressão da outra com a oferenda de todos os devotos.
Mangalam. Then Chile. After Ananda bro. Ananda bro. A Maline falou que vai dar carro. A Maline falou propriedade que ela vai dar carro. Peguei antes da só para explicar para ele o dente, essa